Santa Catarina é provavelmente um dos estados que será mais afetado caso os Estados Unidos realmente levem a cabo as suas tarifas de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil. Essa semana já começaram a sair alguns estudos em relação a quais seriam os principais setores e os principais impactos macroeconômicos e políticos e geopolíticos, enfim, que seriam advindos então dessas tarifas. Inclusive um dos estudos que eu achei mais interessante nesse caso é um do próprio Itaú, um banco brasileiro, né, dos maiores do Brasil, que fala que é possível que o PIB brasileiro tenha um impacto de até 0,6% já nos próximos 12 meses, ou seja, uma retração de PIB, algo que nos últimos anos não foi a regra no crescimento brasileiro. As associações como a Fiesc, que representam setores da indústria catarinense, vieram declarar algum tipo de posicionamento contrário a essas tarifas. A Fiesc, por exemplo, já veio a se declarar que seria necessário que a diplomacia brasileira atuasse de forma bastante incisiva para evitar com que os piores impactos das tarifas prejudiquem os embarques do estado de Santa Catarina para o mercado americano, que, diferentemente do restante do Brasil, a balança comercial de Santa Catarina possui certas características distintas. Se você for pegar tanto em termos de toneladas exportadas, quanto em termos de valor das exportações, o Brasil tem como seu principal parceiro comercial a China, justamente em função de todas as exportações de commodities, de soja, milho, minério de ferro, que tem como seu principal destino consumidores os Estados Unidos. Enquanto isso, Santa Catarina tem um comportamento levemente diferente. As exportações catarinenses elas se direcionam sobretudo aos Estados Unidos, superiores à China, e tem uma característica de valor agregado bastante diferente e importante para o Estado, justamente por conta do posicionamento que na indústria catarinense tem em relação à força justamente que ela tem em relação ao comércio internacional, ou seja, os Estados Unidos é de longe o mercado mais importante para essas exportações. Então eu estou aqui com os dados abertos e quais seriam, pensando um pouco alto assim, as principais indústrias e os principais setores industriais afetados. Bom, se você for pegar, o primeiro setor, em termos de valores das exportações de Santa Catarina, é o setor de madeira, carvão vegetal e obras de madeira, que é um setor bastante amplo, né? Mas que faz referência basicamente a madeiras trabalhadas ou madeiras processadas, obras de madeira, ou seja, portas, coisas do gênero que são exportadas por Santa Catarina. O segundo produto mais importante, e esse para mim é um dos mais relevantes, é o setor de reatores, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, ou seja, um produto de alto valor agregado, um produto que conta com... São pouquíssimos polos no Brasil que conseguem produzir esses produtos de forma competitiva o suficiente para serem presentes no mercado internacional, né? Porque não basta apenas você produzir, né, de forma abstrata, mas você precisa que essa produção ela tenha um nível de custos e de logística que seja competitivo para ser levado até os Estados Unidos de uma forma eficiente. Em seguida, você tem, por exemplo, o setor de móveis, que é um setor bastante forte em Santa Catarina, o setor moveleiro e tal. Você tem a questão de veículos automóveis, existe um polo bastante desenvolvido, principalmente na região de Joinville, Araquari. E depois você tem o setor de carnes, ou seja, os setores mais influenciados são setores muito importantes do ponto de vista da geração de empregos, justamente por conta dessa característica do desenvolvimento industrial, em que você tem toda a criação de uma ampla cadeia direta e indireta relacionado à empresa. Por exemplo, só em Joinville, uma empresa como a Tupi emprega dezenas de milhares de pessoas. Isso só do ponto de vista direto, porque se você for analisar do ponto de vista indireto de todos os efeitos do consumo dessas pessoas na economia da região, é um impacto bastante amplo. Na verdade, toda a cidade, a gente pode se afirmar, no caso de Joinville, gira de alguma forma em relação a esses empregos industriais. Então, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria estima que pelo menos 10 mil empresas brasileiras que exportam aos Estados Unidos devem perder competitividade caso essas tarifas vão à frente. Além disso, você já tem aí uma estimativa de que também quase 10 mil empregos poderiam ser diretamente perdidos por conta dessas tarifas, de acordo com a Associação Intersindical de Itajaí. Então a gente observa aí que diversas entidades do Estado já estão começando a se movimentar para tentar, de alguma forma, influenciar os rumos da diplomacia brasileira, nesse caso, mas principalmente tentar mitigar esse contexto de alguma forma.
E aí, claro, uma das outras discussões das mais relevantes nesse caso é se outros países teriam capacidade de absorver essa demanda de produtos industrializados e, enfim, semi-acabados que é produzida em Santa Catarina. A primeira resposta seria praticamente a China. Seria o único país que teria essa capacidade de absorver a demanda, a oferta, na verdade, né, exportada pelo Estado catarinense. A questão é que se você for observar o perfil das compras chinesas de produtos catarinenses, uma coisa bastante curiosa aparece. Primeiro, a China é o segundo estado mais importante da pauta comercial catarinense. De certa forma próxima aos níveis dos Estados Unidos, é cerca de um terço menor. Então, claro, os Estados Unidos ainda é bastante preponderante, mas a China já vem logo ali, né? E quais são os principais produtos exportados por Santa Catarina? Soja, carnes de porco, carne de aves, né? Frango, etc., frango congelado, e carnes de animais, outros animais, enfim. Ou seja, você tem basicamente 100%, 90% pelo menos das exportações de produtos catarinenses para a China sendo de produtos com menor valor agregado e que tem uma relação com a cadeia do agronegócio do estado. Então, soja, produção de carne congelada e basicamente isso. Os outros produtos eles também são um pouco relevantes, mas nem tanto. Ou seja, é de se pensar se a China seria capaz, ou na verdade não capaz, se seria do interesse da política industrial e comercial chinesa absorver essa demanda do Estado. Então, na verdade, provavelmente as indústrias, as empresas de Santa Catarina teriam que buscar outros tipos de mercado consumidor, seja na África, na América Latina, ou um direcionamento dessa produção para o mercado interno. O que é uma possibilidade, porém mexe com todas as políticas de preço, de planejamento financeiro das empresas. Bom, resumidamente, quais seriam, enfim, os setores mais potencialmente influenciados caso essas tarifas realmente vão para frente e se elas se mantêm ao longo dos próximos meses? Em primeiro lugar, só um adendo, né? Os Estados Unidos já anunciaram outras políticas tarifárias semelhantes ao que foi imposto agora ao Brasil para o México, a União Europeia e inclusive para a Rússia, mais uma tarifa de 50%. Ou seja, aquela tese de que o motivo principal dessas tarifas tenha sido por uma questão política envolvendo, né, questão presidencial, o Supremo Tribunal, etc., encontra um indicativo contrário, né, de que realmente é o contexto da política externa americana nesse momento. E, enfim, os principais setores seriam os setores industriais do estado, não seria provavelmente o setor agroindustrial, o setor de carnes de Santa Catarina especificamente. Outros setores de carne, eles com certeza podem ser influenciados, mas do estado de Santa Catarina especificamente, os principais mercados influenciados seriam esses que eu mencionei de produção de móveis, produção de artigos e obras de madeira, que são itens pré-fabricados, industrializados, enfim, e o setor metal mecânico, ou seja, exportação de reatores, turbinas, etc. Do ponto de vista das importações, o mercado americano ele é principalmente importante em função de plásticos e de outros tipos de componentes utilizados nos processos industriais de Santa Catarina. Inclusive, se você for pegar o perfil das importações do Brasil para a China, também são diferentes. Você vai ver, por exemplo, que o principal produto que Santa Catarina importa da China são máquinas e equipamentos eletrônicos. Na verdade, produtos bem mais acabados. O que a gente observa dos produtos importados por Santa Catarina dos Estados Unidos são produtos menos acabados, ou seja, produtos com menor valor agregado, fazendo com que a balança comercial de Santa Catarina para com os Estados Unidos tenda, na verdade, a ser mais favorável, ao menos ao ponto de vista do valor agregado das produções e tudo mais. Então, provavelmente esses serão os dois setores mais prejudicados, o que muito possivelmente influenciará, inclusive também o setor de automóveis, como a gente viu, a região, então, de Joinville, que provavelmente não, é a região, tanto do Vale do Itajaí quanto de Joinville, são as regiões que concentram o maior número de indústrias do setor metal mecânico, a região de Araguá também, com a parte da WEG,
mas principalmente o setor, por exemplo, da Tupi e de, enfim, outras grandes indústrias da cidade. Então, muito provavelmente esse seria o principal setor afetado, e aí é de se observar se essas tarifas vão para frente de fato e também quais serão as políticas a serem tomadas por essas empresas, se elas vão seguir um caminho de outsourcing, né, de levar a sua produção para outro país, ou se por acaso eles simplesmente vão deixar de exportar para os Estados Unidos e buscar um outro mercado consumidor, o que é complicado, mas talvez seja possível. E ou se isso simplesmente vai se refletir numa diminuição da produção e uma estagnação produtiva, o que também é uma possibilidade concreta. Então, importante que os representantes do Estado estejam atuando, tanto aqui internamente quanto, eu espero, fora do país, para tentar articular algum tipo de solução à parte, caso a própria diplomacia brasileira não se demonstre capaz de resolver esse contencioso. Então, importante que esse tema esteja discutido e é importante que as pessoas tenham a consciência, digamos assim, de que os principais estados a serem afetados por essas políticas não são estados agroexportadores ou estados com esse tipo de vocação, digamos assim. Não que Santa Catarina não tenha, é um agronegócio muito desenvolvido, tem, né? E é muito importante dentro do estado, toda a cadeia, principalmente da produção de carne. Mas, de fato, os setores que tendem a ser muito mais influenciados são os setores industriais, pesados, né? Até porque, se você for parar para pensar, né, a produção de carne, ela é universal, ou melhor dizendo, né, o consumo de carne, ele é universal. Ou seja, se você diminuir o seu preço em nível suficiente, é muito provável que você encontre um comprador aqui ou ali, porque, enfim, todos os países do mundo consomem muita carne, né? A diferença é produtos industrializados como caldeiras, reatores, turbinas, esse tipo de coisa possui um tipo de consumo muito específico. Ou seja, se o mercado americano se fechar e se as empresas de lá passarem a, sei lá, importar produtos do Canadá, ou sei lá, viajando aqui da Argentina, que ganhou inclusive benefícios de exportação para os Estados Unidos, é fácil a gente perceber que, bom, as empresas brasileiras podem muito bem ser substituídas. As empresas de indústrias pesadas e tudo mais. Então é um mercado muito mais sensível, correto? E, bom, eu acredito que seja isso. Se você gostou, se esse tema está te interessando, está te afligindo, ou se você simplesmente gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa um comentário aí elogiando, ou me xingando, ou, enfim, comentando o tema. E é isso. Muito obrigado. Tchau.